Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário de hoje recebe duas jovens escritoras, romancistas e cronistas de 16 anos que escrevem desde pequenininhas e já têm alguns livros publicados através de plataformas digitais. Apesar de se considerarem inexperientes, anseiam por aprendizado e domínio da escrita. Estou falando das talentosas Heloísa Vigers e Jennifer Vital. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina! Heloísa, Jennifer, sejam muito bem-vindas ao Bate-Papo Literário. Eu fico muito feliz de recebê-las aqui para a gente falar um pouquinho então sobre livros, literatura e feliz mais ainda de já ter duas meninas que escrevem e já publicam, né? Que maravilha! Eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês, de onde vocês são, onde vocês estudam. Pode. Então, ambas somos de Braço do Norte, mas a gente estuda em São Lugero no segundo ano do ensino médio inovador. Que legal! E a Jennifer também, há quanto tempo vocês escrevem, Jennifer? Para mim é bem recente, porque eu comecei a escrever realmente no 9º ano, em 2017, que foi quando eu comecei a colocar as minhas ideias em palavras. Que legal! Deixa eu falar uma coisa, e quem é que, lá no comecinho, quem é que incentivou vocês a gostar de ler, ou até depois, futuramente, de escrever? Heloísa. Então, no meu caso foi por causa de um trabalho da escola, né, que a gente tinha que fazer uma ficha de leitura, e na época eu detestava ler. Isso quando? Isso quando eu estava na quinta série. Na quinta série, bem tipo, novinha. Uns 10 anos, mais ou menos. Isso, por aí. E tu não gostava de ler? Não gostava, porque os meus pais, eles nunca terminaram o ensino, né, da escola. Então, eles não têm muito hábito de ler, assim, livros. Então, eles nunca me incentivaram, assim, a ler. Então, por isso eu tinha muito a imagem de que seria uma coisa chata e monótona. Mas, quando eu fui obrigada a ler na quinta série para fazer uma ficha de leitura, bem brava, eu fui lá e escolhi... Se eu tenho que fazer, eu fui lá e escolhi um livro qualquer, o primeiro que eu vi na minha frente. Podia escolher o livro, não era um livro determinado? Podia, mas eu nem me dei ao trabalho. Peguei o primeiro que vi. Vai esse. Só que eu gostei muito, assim, foi... Gente, que maravilha isso, né? Foi uma descoberta pra ti. Foi. E que livro? Tu lembras que livro Era Meu Amigo Pintor. Eu fui lembrar o título muitos anos depois, pesquisando por interesse. Mas eu lembro que o momento, assim, em que eu descobri que eu me apaixonei pela leitura foi quando eu estava lendo um momento descritivo do livro em que o autor fala sobre um dia nublado. Sim. E eu olhei na janela do meu quarto e, coincidentemente, o dia era nublado. Então, eu me identifiquei muito com aquilo. Foi quando eu percebi que a escrita tem esse poder de fazer você sentir o que o autor quer que você sinta. E se identificar, porque Exatamente. Isso foi uma identificação, Foi né? uma identificação. Identificar a sua realidade com a história que está sendo contada Exato. no livro, né? E ali que deu o estalinho, assim, da leitura. Assim. E aí eu me perguntei se eu poderia fazer isso também, se eu poderia passar a maneira como eu vejo o mundo inscrito para que outras pessoas também possam perceber o mundo da maneira que eu percebo. Que legal. E a Jennifer? Quem foi que te incentivou a ler? Sim, o meu, ele vem bem cedo, porque o meu pai, ele sempre contava histórias pra mim antes de dormir, e às vezes ele inventava essas histórias. Então eu era muito ansiosa para aprender a ler e escrever, e eu aprendi a ler bem rápido, na verdade. E quando eu aprendi, os meus pais, eles paravam às vezes na estrada para eu poder ler as placas. E daí depois eu começou a vir os gibis e os livros, e daí eu tive contato com um romance no 8º ano, que foi uma coisa que abriu assim portas maiores ainda para mim, e onde começou a fermentar ideias e eu comecei a escrever.
Que romance é esse? Você se lembra, não? Lembro, é o meu livro preferido até hoje. Eu leio todos os anos depois daquilo, que é A Sereia, da Kiera Cass, que é um livro maravilhoso, que eu gosto bastante. E foi esse romance, então, que te fez realmente gostar da leitura? Sim. E escrever, meninas? Como é que a escrita surgiu na vida de vocês? A minha foi quando eu estava na 8ª série. Foi em um dia em que eu estava fazendo nada, então eu peguei uma folha do meu caderno e eu comecei a escrever, assim, daí eu botei o título Capítulo 1. Até hoje eu não entendo de onde veio aquela inspiração pra mim, porque normalmente hoje ela vem assim, de repente eu estou escutando uma música e daí isso aqui daria um capítulo bacana. Ou então eu vejo um filme que me inspira, alguma coisa assim. Mas naquele momento eu realmente não sei o porquê que aquilo desencadeou em mim. Mas eu botei o título Capítulo 1 e eu comecei a escrever e eu fiz 3 folhas de um livro que eu quero dar continuidade. Até hoje eu reescrevi ele porque eu era muito nova, então não tinha muitas técnicas de escrita. Vocês são novas, né? Então vocês eram mais novas ainda. Sim, mais novas ainda. Escrevi a gente junto, então... Isso ainda muita gente escreve, independente da idade. Que legal, que legal. E a Jennifer, como é que foi a questão da escrita? Como é que começou a escrita na sua vida? Você falou que foi há pouco tempo, né? Foi no 9º ano, vocês estão no 2º ano. Isso. Vocês têm 16 anos, estão no 2º ano. Eu sempre tive muitas ideias e eu sempre gostei bastante de poetizar as coisas. Às vezes eu escrever uma resposta de uma questão normal do livro, da tarefa, e eu gostava de colocar palavras e poetizar, deixar aquilo bonito. E daí no 9º ano eu lembro que eu tava no final de semana assistindo um filme com os meus pais e teve uma cena em que eu vi, nossa, como seria se eu escrevesse uma história que falasse sobre isso? E daí naquela mesma semana eu lembro que a minha professora de português, ela fez uma atividade um pouco diferenciada, que seria um bingo. E eu consegui ganhar um caderninho. E então eu pensei, por que eu não coloco essa minha ideia em palavras? E foi onde eu comecei a escrever. Então dali veio surgindo e depois foram vindo mais ideias e mais e eu não parei. Muito legal. Meninas, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta então eu quero falar dos primeiros livros, né? Você já tem a Heloísa, quantos livros, Heloísa? Eu iniciei... Escritos e publicados. Eu iniciei 8 deles, terminei... Nossa! Terminei 1 apenas e quero 2, assim, são os que eu mais me dedico, os mais boto potencial neles. E a Jennifer? Eu iniciei 5 livros. Gente, no passado. Infelizmente eu não consegui terminar nenhum ainda, mas eu tô me dedicando, tentando bastante. E pelo fato de eu não ter terminado, eu ainda não postei nenhum. Mas eu compartilho com meus amigos. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse processo de criação que eu achei interessante. Olha, eu iniciei 8, né, eu terminei alguns, e a Jennifer, como é que é esse processo? Mas vocês vão me dizer isso depois dos nossos comerciais, depois do intervalinho, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe as jovens escritoras Heloísa Vigas e Jennifer Vital, que têm apenas 16 anos e escrevem desde pequenas e já publicaram alguns livros e plataformas digitais. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASD você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você conectar com o mundo. Vá para o IASD. Meninas, voltando então, eu fiquei no bloco anterior, eu fiquei passada, porque a Heloísa falou que já tem 8 livros escritos, alguns já terminados, outros em andamento, e a Jennifer 5 livros. Primeira pergunta, como é que é o processo de criação de vocês? Então, eu
considero que a minha escrita é muito de fases. Então, é por isso que eu tenho muita facilidade em pausar um livro e ir para outro e depois retornar para aquele. Porque depende muito do meu humor, do momento que eu estou vivendo ali. Então, às vezes é mais fácil para mim me conectar com um personagem e às vezes é mais fácil me conectar com outro. Então, por isso que eu oscilo tanto. Não se misturam, não se entrelaçam? Assim? Não, nunca aconteceu comigo, ainda bem. Pois é. De repente você está falando de um personagem que está num livro, passa para outro livro e começa a... mas eu sempre tenho que reler tudo que eu já escrevi antes de voltar a escrever. Ah, sim. Até porque eu tento não deixar nenhum detalhe, ponta solta ou algo do tipo, algo que não concorde, no caso. E como é que é esse processo? Você escreve diariamente ou semanalmente? Você tem que estar fechada num quarto? Para ti pode estar cheio de barulho? Como é que é? Eu costumava escrever todos os dias até o 9º ano. Aí depois eu entrei no inovador e eu fiquei um pouco mais ocupada. Mas eu escrevo semanalmente ainda. E nas férias volta a ser diário. Diário? Sim, porque eu sinto vontade de escrever. É uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. Então, pra ti é como tirar férias, vamos dizer assim, né? Exatamente. E a Jennifer, conta, como é que é o seu? Acho que cada um tem o seu processo criativo, né? Sim. Como é que é o seu, Jennifer? O meu processo criativo, às vezes, ele é um pouco complicado, porque quando eu tô muito estressada, às vezes eu sinto um bloqueio criativo. Que eu sei onde eu quero chegar com a história, só que eu não consigo pensar como. Por isso que muitos livros eu começo e deixo parado por algum tempo e depois eu retorno. E muitos dos livros que eu fui começando em meio a outros foi porque eu tive a ideia e eu não queria perder ela. E aí você então começou para não perder. Ótimo, interessante isso. E é verdade, essa questão de você tem a ideia que tem que colocar no papel, porque senão daqui a pouco ela passa. Sim. Né? Então tem que registrar. Então é por isso, cada vez que vocês têm uma ideia, coloca ali e depois retoma. E essa coisa de esfriar um pouco a história, assim, deixar um pouquinho de lado e retomar, eu faço isso muito também. Às vezes eu escrevo uma crônica, deixo ela quietinha, retomo no outro dia para ver se... E geralmente eu mudo um monte de coisa, assim, ainda bem que eu não mandei para publicar, porque, né, nesse Sim, processo... às vezes é um período muito curto de tempo em que eu escrevo algo, depois eu releio e eu já amadureci aquela ideia. Eu já pensei, não, isso aqui poderia ser representado de uma maneira diferente que seria muito melhor. E eu acho que enquanto a gente não publica, a gente também vai mudando a história toda hora, né? Sim. Aí quando você publica, não, agora deu, tem que fechar, não tem outro jeito, né? Exatamente. Meninas, me conta então dos livros então que vocês... A Jennifer terminou alguns? Porque você falou que compartilha algumas histórias com seus amigos. Isso. Essas histórias ainda não são livros, como é que é? Eles estão em andamento, mas eu ainda não consegui concluir nenhum deles. Até porque é recente, eu comecei a escrever mais ou menos no final do 9º ano. E daí eu entrei no ensino médio inovador e é muita e aí você coisa. Tem tempo, entendo. E daí o estresse, como eu falei, ele bloqueia bastante. Mas depois a gente vai retomando e vai indo. Mas aquilo que você escreveu você já compartilha? Acho que a Heloísa falou assim, você já compartilha com alguns amigos? Sim, eu acho que a Heloísa foi uma das primeiras pessoas a ver o que eu escrevo. Porque como ela é uma leitora e também é escritora, eu compartilhei isso com ela porque ela teria um olhar diferente do que uma pessoa que só lê ou uma pessoa que não faz nenhum dos dois. E daí eu também tenho algumas amigas que gostam de ler e eu mostrei alguns rascunhos, algumas partes para elas também. Que autor ou autora inspira vocês, assim? Qual é o gênero que vocês gostam de ler? Qual é o gênero literário, né, que vocês gostam de escrever? E quem inspira vocês? Eu gosto muito de escrever romances, mas eu sou apaixonada por mistérios. Então eu também... Histórias misteriosas. Isso. Em questão aos autores, eu comecei a ler, assim, foi com meu amigo pintor, mas o primeiro livro que eu posso dizer que eu realmente me apaixonei, que eu li, porque eu gostei muito dele, foi Harry Potter. Uhum. Então, eu adoro a J.K. Rowling, né, a escritora. Sim. Porque é uma consequência, eu adoro o livro, então eu gosto muito dela. Mas, atualmente, né, um pouco mais velha, porque eu li ainda muito jovem, eu tinha uns 9, 10 anos.
Atualmente, um dos autores que eu mais me espelho e que pra mim é sensacional e único é o Stephen King. Sério? Sim, ele faz os mistérios, tanto por isso, ele é o gênero terror, assim. Mas eu acredito que a maneira que ele escreve, eu nunca conheci outro autor que faz aquilo. Ele tem muito uma marca registrada. Você pode ler uma frase, assim, que não tenha, dizendo assim, é Stephen King quem falou. Mas você lê, você já sabe que foi ele que falou, porque ele tem... Tu sabes que ele tem um livro que fala sobre o processo de escrita. É meio que, ele não é um manual de escrita, né? Mas ele fala como é que é o processo dele de escrita. Muito interessante, não tem nada a ver com as histórias dele, ele é bastante autobiográfico, né? Mas ele dá um monte de dicas do que ele acha legal numa escrita, do que não. Eu não me lembro do nome, eu estava lendo agora esses dias, me deram a dica, eu comprei, vou te mandar depois. Tu vais gostar. Vou adorar, com certeza, porque eu adoro ele. Bem interessante. Então, a autora do... Ai, como é que chama o nome da autora? J.K. Rowling, sim. J.K. Rowling e o Stephen King são os seus autores nos quais você se espelha para escrever os seus romances. Sim. Certo? E da Jennifer? Eu gosto bastante do gênero fantasia e romance adolescente, porque eu acho que as escritoras, mesmo elas sendo adultas na maior parte das vezes, elas têm um olhar mais profundo para essa fase, porque grande parte das pessoas acha que a adolescência é algo meio superficial e neles não vem tanto o lado humano, as dificuldades, os amores. É uma transição, né? Que... É realmente uma fase bem intensa, diria, né? Sim. Então eu acho que a Kiera Cass, que escreveu o livro da Sereia e a coleção da Seleção, e também a Jenny Han, de Para Todos os Garotos que Já Amei, eu me espelho muito nelas por causa desse olhar que elas têm para essa fase e o jeito que elas mostram o amor de uma maneira normal e ao mesmo tempo excepcional. Eu gosto bastante desse. E o teu tipo de escrita, você também escreve romances? Sim. É o gênero que você escreve. E é espelhado também nesses livros, nesses autores? Isso. Eu também gosto bastante, de questões políticas. Não tanto política hoje em dia, porque às vezes é meio difícil de discutir isso com as pessoas. Tá muito, mas... muito polarizado e muita flor da pele, né, hoje em dia. Sim. Eu brinco com o pai que eu gosto da política pura e aplicada, política teórica e a maneira de lidar com as pessoas. Então eu tento envolver isso na escrita. Muitas vezes eu gosto de envolver príncipes e princesas, que é algo que vem da infância já. E com um olhar ao mesmo tempo adolescente e crítico. Olha, então, que bacana. Eu gosto de envolver. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero que vocês contem um pouquinho, de repente, de uma história que vocês já publicaram. Eu quero falar um pouquinho sobre essas plataformas digitais, tá ok? Então saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe as jovens escritoras Heloísa Vickers e Jennifer Vital, que com apenas 16 anos escrevem desde pequenininhas e já publicaram alguns livros nas plataformas digitais. Meninas, voltando então, na verdade a Heloísa publicou na plataforma digital. Eu tenho muita curiosidade, porque eu sou um pouco velhinha, não é da minha geração. Então, eu leio livros, bastante livros digitais, né? Mas na questão da publicação, como é que funciona a publicação nas plataformas digitais, ou nas que vocês trabalham, enfim? Então, existem várias plataformas digitais atualmente, mas uma das mais famosas delas, que é o que nós duas utilizamos, foi o Wattpad, que tem 60 milhões de usuários hoje em dia. Nossa! Sim. E ela é uma das mais famosas por ser gratuita, né? Então qualquer um pode ir lá. E ela é para escritores amadores. Ela é gratuita tanto para quem quer publicar quanto para quem quer ler. Sim. Tá. Sim, eu acho que atualmente ela sofreu uma atualização e agora ela tem que ser paga em algumas histórias. Entendi. Mas a grande maioria continua gratuita. E você divide as suas histórias em capítulos, que são salvos em rascunhos vistos só por você. Então você vai lá, altera quantas vezes precisar, e a partir do momento que você publica, você consegue visualizar quantas pessoas leram o livro, capítulo por capítulo, Que interessante. que é muito bacana para você
fiscalizar, assim, se o desempenho tá indo... Como é que tá? Isso, as pessoas continuam lendo, assim. Os outros capítulos, né? Isso, elas dão continuidade na história. E as pessoas podem dar uma estrelinha, que a gente fala, quando elas dão, por exemplo, um like na história que elas gostaram, assim. E tem comentários também em capítulos. Vocês acham que os jovens hoje estão lendo mais ou menos? Qual é a opinião de vocês? Vamos ver, Jennifer. Vamos começar pela Jennifer. A gente estava discutindo isso até quando a gente estava vindo. E eu acho que as plataformas digitais, elas ajudam quem quer ser ajudado. Por exemplo, primeira vez que eu li o livro A Sereia foi a partir de um PDF que a mamãe conseguiu baixar para mim, porque eu não tinha acesso ao livro físico. E eu acho que quando a pessoa busca a leitura, ela encontra. E a plataforma digital é uma forma um facilitador, vamos dizer de assim, ajudar né? isso. Só que muitos não interagem tanto nessa parte. Eles ficam em outros tipos de redes sociais e acabam deixando isso de lado. Então Poxa, mas se a Heloísa falou que tem 60 milhões de usuários a plataforma. Isso. Só que é porque muitos adolescentes hoje em dia, porque a internet, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha. Porque ela trouxe muito essa ideia de leitura rápida, né, que as pessoas não têm mais paciência para parar e ler alguma coisa. Então por isso que ela quis dizer que ajuda quem quer ser ajudado, assim. Sim, quem realmente tem vontade de ler, que quer que procura e tal. Isso. Quanto tempo de leitura vocês têm, assim, semanal? Vocês têm ideia? Na plataforma digital? Ou na plataforma, ou fora da plataforma, um livro... Eu leio todos os dias. todos os dias. Eu tô sempre com o livro aqui no braço. Você lê pra escola ou lê mesmo o livro que tu tá a fim de ler, né? Por lazer. Por lazer? Sim. Todos os dias? Todos os dias. Gente. E a Jennifer? Eu também, eu leio muito pelo prazer de ler. Então eu leio um pouquinho todos os dias. Então às vezes quando eu chego na escola e eu não tô com o livro na mão, ou eu não tiro o livro da mochila, os meus amigos, eles me olham e perguntam: está tudo bem? Sério? Esqueceu o livro em casa? Você esqueceu o livro e não esqueceu a cabeça? Eu tenho uma pergunta de curiosidade. Vocês, por gostarem de ler, por gostarem de escrever, vocês são tratadas na escola de vocês como diferente? Ou eles acham normal, eles acham isso bacana? Ou vocês sofrem bullying? Como é que funciona? Os meus amigos sempre me incentivaram muito. Eles acham uma coisa diferente, com certeza, porque escrita é uma coisa difícil, né? Mas eu acredito que qualquer um pode fazer, contanto que tem em primeiro lugar, né? Exato. Mas eu recebo muitos elogios, assim, por conseguir escrever. Então, pra ti, é uma coisa super positiva? Sim, pra mim. Que legal. E a Jennifer? Pra mim também. Quando eu fui pra São Lugero, eu encontrei várias outras pessoas que também gostavam de ler. Por exemplo, a Heloísa, que ela, apesar de ela estudar na mesma escola que eu... Vocês não estudam na mesma sala? Não. Não estudam na mesma sala, não. Mas é na mesma série, tá? Isso. Aí eu não conhecia ela antes, porque nós estudávamos em turnos diferentes. E a partir dali eu fui conhecendo várias pessoas e eles acham uma qualidade minha o fato de eu ler o tempo inteiro. Que legal, que bom ouvir isso de vocês, Sim. viu? Porque eu ficava meio em dúvida, assim, se realmente sofria esse bullying, porque na minha época, assim, eu sempre fui meio nerd também, gostei de ler e tal, de vez em quando o pessoal me achava meio estranho. Oh, meu Deus, essa menina de novo com esse livro, essa menina, sabe? Assim, às vezes não era tão positivo, embora hoje eu acho maravilhoso. As pessoas mais velhas com quem eu tenho contato, elas têm essa visão ainda sobre mim. Elas falam assim, mas você é meio estranha, né? Mas que bom que, então, os seus colegas respeitam vocês por isso, né? Eles brincam bastante também com isso. Hoje mesmo, eu tava com um livro novo na mão e o Vitor Hugo, ele perguntou pra mim: tá, quando é que tu vai parar de ler e sair? Eu assim, não sei. E, na verdade, dá pra fazer as duas coisas, né? Você lê no momento, sai no outro, uma coisa não impede a outra, na exatamente. Esse ano eu consegui conectar bastante as duas coisas. Né? Meninas, estamos quase terminando e eu gostaria que vocês me falassem o que vocês querem ser quando crescer. Vocês pretendem seguir alguma coisa relacionada à escrita, enfim? Acho que toda a profissão relacionada à escrita, pelo menos a grande maioria, mas seguir com a escrita, com o que vocês pensam? Eu não quero levar a escrita como uma profissão definitiva, por assim, ser escritora. Deu. Eu queria ser, eu acho que eu vou voltar para, de repente, artes cênicas,
Mas com certeza eu quero escrever até eu morrer. Sempre. Porque Às vezes é uma necessidade. Porque é né? um Quem hobby, gosta. sim, é um hobby que eu quero levar e eu quero publicar livros, com certeza. Vai ser um dos maiores orgulhos da minha vida, o dia que eu tiver um livro Ai, que publicado. legal. E a Jennifer? Eu decidi o que eu queria ser com 13 anos, mais ou menos. Eu decidi que eu queria fazer arquitetura porque eu tenho uma paixão muito grande pelos números, pela matemática e também pela história, que é um hobby que eu levo muito pra mim. E eu acho que a escrita vai estar sempre presente na minha vida, mas não como uma profissão, como a Heloísa falou. Mas ali como hobby, uma coisa que vai andar junto. Isso, lado a lado. Sempre. Amores, muito obrigada. Adorei receber vocês. Parabéns, sucesso. Continuem assim e voltem sempre que quiserem. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. E eu conversei hoje com as escritoras Heloísa Vigers e Jennifer Vital. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMA Dalbó, ou pelo canal do programa chamado YouTube Bate-Papo Literário, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo.